E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti e aqui no curso Sejures estarei com você nas noções de direito do trabalho para o seu cargo de técnico judiciário, área judiciária dos tribunais regionais do trabalho, tantos TRTs, né, o famoso TRT Brasil, que está aí bombando, vários tribunais vão surgir em 2015, em 2016, e eu vou estar aqui para ajudar você a fechar, a gabaritar essa parte de direito do trabalho. E a primeira observação é exatamente a nomenclatura da matéria, né, professor? Chama noções de direito do trabalho. É noções ou é direito do trabalho? O examinador, né, lá o pessoal do edital das bancas, Fundação Carlos Chagas e CESP-NB, a FCC que manda aí nos TRTs, ela sempre fala em noções de direito do trabalho. Só que, na verdade, se você for observar, pegar os livros de doutrina, o edital pega todo o direito do trabalho em si. Mas, enfim, chama de noções ou direito do trabalho, pra gente não importa. O que importa é chegar lá, colocar na cara do gol, e eu vou te colocar na cara do gol para você fechar, gabaritar, repita essa prova. Esse é o objetivo do curso. Não é ensinar você direito do trabalho, claro que não. O objetivo é fazer você acertar essa objetiva e dominar, ganhar essas questões de direito do trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, espero que você esteja animado, motivado para começar esse curso comigo. Faça da sua casa, do seu escritório, onde você estiver, uma verdadeira sala de aula. Você está estudando comigo por um canal maravilhoso que é o online. Mas, ó, sem preguiça, sem ficar com o Facebook aberto, sem ficar com o WhatsApp aberto, não pode. Sala de aula. Só o que nos separa é essa lente. Eu quero sentir a sua energia e eu vou transmitir a minha. A partir de agora, somos amigos. E o projeto não é mais só seu. O projeto é nosso. Eu vou com você até a aprovação. Vem comigo, porque eu sou especialista na área e eu vou fazer você passar nessa prova. Pode confiar em mim que a gente vai junto até o final. Bom, Renzetti, você já falou, estamos no online. Como é que eu faço? Surgiu uma dúvida, se eu quiser perguntar alguma coisa, se eu quiser bater um papo com você, trocar uma ideia sobre o concurso, como é que eu faço? Joga na tela. Estão aí os melhores caminhos para você me encontrar. O primeiro é lá a minha fanpage, facebook.com/Prof. Renzetti. Curta a minha fanpage, curta lá, conversa comigo em inbox, que a gente bate um papo. Tem aí no Instagram, @Prof. Renzetti. Não tem Facebook, não tem Instagram. Vai para o antigo e-mail lá, renzetteprofessor, tudo junto, @gmail.com. Volta para mim, só não pode ficar com a dúvida. E ó, canal para bater papo comigo aqui é o que não falta. Então, curta lá a fanpage e a gente bate papo. O legal no Instagram, na fanpage também, mas o Instagram que é o caminho mais rápido, é que eu posto diariamente dicas de direito e de processo do trabalho também, porque eu também sou professor de processo do trabalho. Aqui no Sejures, a gente vai bater um papo só no direito material. Mas enfim, eu posto diariamente dicas para você. E essas dicas são valiosíssimas. Quando você estiver indo para a prova, estiver na semana da prova, você vai lá, pega as dicas, lembra. Caramba, lembrei disso aqui que o Renzetti falou. Até porque, pessoal, a gente sabe que são muitas matérias. Então você precisa fazer o quê? Equilibrar os pratos. Né? É constitucional, é administrativo, é português, às vezes tem matemática, raciocínio lógico, às vezes tem informática, enfim, são muitas matérias e você precisa equilibrar os pratos. Então, de repente, está lá, tempinho sem ver a matéria, Renzetti postou a dica, caramba, lembrei o que ele falou, isso vai ajudar você bastante nessa prova. Então, curta lá, me siga, não tem como falar que não me acha. Você vai me achar, tá bom? Bom, uma outra dica também de estudo muito interessante que eu quero te dar é fazer questões de provas anteriores. Eu até falo aos meus alunos, você não pode ir para uma guerra sem conhecer o seu inimigo, né? O inimigo entre aspas, que é o examinador. Então você tem que conhecer, ver como ele cobra nas provas. Hoje quem domina a prova de TRT é a Fundação Carlos Chagas. O CESP-NB também, mas a FCC domina ali o campo das provas de tribunais. Então, treine as provas, veja como aparece, que isso vai ser bem interessante para a sua aprovação. E só vai crescer o seu entendimento. Bom, você precisa de quê para a minha aula aqui? Vamos colocar esse primeiro vídeo, ordem na casa, né? Você tem que ter uma CLT. E quando eu falo uma CLT, é uma CLT atualizada. Então, você tem que fazer esse investimento, sim,
ou utiliza a que você já tem, se ela for atualizada. Renzete, eu não tenho, vou comprar. Você me indica alguma? Joga na tela. Essa CLT aí da LTR 2015, ela é excelente. Ela tem um bom índice remissivo, então com ela você consegue resolver, assistir a aula, tudo aqui direitinho. Volta para mim. Então, fica aí essa dica, tá? Ah, eu tenho um Vadimeco, Renzete, que eu estudo processo civil também. Ótimo, sem problema, tá? Só tem que ter um material atualizado. E atualizado é 2015. Tudo bem, pessoal? Não é lá a CLT de 2007, 2008, não. Não pode dormir no ponto e perder uma questão dessa, tá? Bom, Renzete, vou começar o estudo. E se eu tiver mais dúvidas, se eu quiser me aprofundar um pouquinho, vou fazer outro cargo, tem alguma bibliografia? Tem sim, ó. É o meu livro aqui, ó. Direito, tá pegando legal o livro? Direito, Trabalho para Concursos, segunda edição, 2015, da editora Método. Qual é o interessante desse livro, pessoal? Porque se você pegar o índice do meu livro, eu fiz ele todinho para os concursos tribunais. Então, todos os editais estão aqui, ó. É um livro direto, um livro com questões. Eu dou a teoria e mostro como cai para você. Um livro 100% atualizado no mercado. Um livro excelente para quem quer fazer o concurso dos tribunais. Direito, Trabalho para Concursos, editora Método, segunda edição. Tá um sucesso o livro, porque de fato é uma ferramenta excelente para você. Então, acompanhando as aulas com o livro, vai fechar, vai gabaritar a prova. Confia em mim. Só isso? Não, só isso não. Vamos precisar também da jurisprudência, meus amigos, das famosas súmulas e orientações jurisprudenciais. O que é isso, professor? Eu não estou do direito, estou começando agora, é um concurso de nível médio, então eu não fiz a graduação, eu não sei o que é essas súmulas e OJs, não. Já ouvi até falar, mas não sei o que é isso. Veja, a CLT, ela data de 43. Então, ela deixa de desejar em vários pontos, em vários tópicos. E aí vem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que você vai aprender, segura aí, lá na sua aula de processo de trabalho. Seu professor vai te ensinar. Então, vem o TST e traz essa complementação, essa integração nas lacunas que ficam. Vou falar assim para você poder entender bem, até porque está no foco da nossa aula, que são as súmulas e as orientações jurisprudenciais. É a jurisprudência, o TST. TST que é o órgão máximo. Então, a gente deve seguir. Aqui na prova, a gente tem que seguir as súmulas e OJs, porque elas representam um gabarito em prova. Não esqueça disso. Então, cai na prova o quê? A CLT e também as súmulas e OJs. E ouso-me até a falar aos senhores que as súmulas e OJs caem muito mais que a CLT numa prova de TRT. Então, é inadmissível você encarar essa prova sem conhecer as súmulas e OJs. Onde é que eu consigo essa tal dessas súmulas e OJs, professor? Aí no finalzinho da CLT tem. Também tem direto no site do TST. Você precisa visitar com frequência o site do TST, já que você quer um concurso para TRT. Mas para facilitar a sua vida, eu tenho uma apostila onde eu tirei todas as súmulas e OJs canceladas, então reduziu muito o material, e ela está 100% atualizada. Então, vocês me pedem sempre isso, Renzete, eu gosto de uma apostilinha separada para poder ficar marcando, fazendo remissão. Pois é, seus problemas acabaram, porque está lá, eu tenho uma apostilinha de súmulas e OJs que eu vou disponibilizar para vocês. Quanto é, professor? Não é nada, eu não vou vender material, eu vou dar para você essa apostila. Basta que você curta lá a minha fanpage, fale comigo em inbox e me mande seu e-mail, que eu mando para você. Então, tá aí, apostilinha de súmulas e OJs para, mais uma vez, ajudar você a fechar, a gabaritar essa prova. Porque súmulas e OJ representam? Muito bem, já aprendeu rápido. Gabarito em prova. É inadmissível você encarar uma prova de direito e de processo de trabalho sem conhecer as súmulas e OJs. Para técnico também, Renzete? Para técnico também. É uma grande realidade. Ah, mas não está no meu edital. Não está, não vem. Às vezes vem, mas às vezes não vem no edital, mas está inserido nos institutos. Pode confiar que tem que estudar. E as principais súmulas e OJs, fiquem tranquilos, vamos ver nesse curso aqui, tá bom? Além dos contatos que eu passei para você, eu tenho um grupo lá no Facebook que é o Trabalho Não Dá Trabalho. Trabalho, só jogar na lupinha lá, Trabalho Não Dá Trabalho. Joga na tela, por favor. É um grupo
bem democrático, é um espaço para a gente discutir direito e processo do trabalho. Então o pessoal lá posta tudo, posta para onde vai ser o próximo TRT, quem conseguiu aluguel em apartamento tal, hotel tal, voo tal. Então, pode vir comigo. É bem tranquilo porque vocês conversam tudo que envolve o concurso. Então, é lá outro canal bem democrático. O grupo não é meu, o grupo é nosso. Então, está em casa estudando, pintou uma dúvida, posta lá. Do Iapoque ao Chuí vai conversar com você. Estamos chegando a 17 mil membros nesse grupo, então é bem bacana e óbvio que eu vou participar lá e vou com você nesse debate. E lá eu posto as dicas também. Tudo bem, pessoal? Então, mais um canal para você me achar? Mais um canal. Beleza? Animados, motivados, vamos embora, porque direito do trabalho é lindo. Tira o ranço de que é difícil. Não é difícil, não. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Eu vou te preparar para o que cai. Vamos na ferida. Vamos no que as bancas gostam, seja a Fundação Carlos Chagas, seja o CESP-UNB. Vamos lá. Vamos conhecer a realidade do concurso. Então, joga na tela o primeiro tema, que é os princípios do direito do trabalho. Esse é o nosso primeiro tema. Princípios do direito do trabalho. Bom, pode continuar na tela. Vamos fazer um conceito de princípios do direito do trabalho? Um conceito é muito bom. Princípios é o que, Renzetti? Princípios, deixa eu só colocar na canetinha aqui, ele representa, eu gosto muito desse conceito, a base de todo ordenamento jurídico. Sua letra é feia, professor. Eu sei, é horrorosa. Gosto muito dessa palavrinha, então. Princípio é a base, deixa eu marcar até aqui, ó. Essa palavra que é boa para a prova. É a base de todo ordenamento jurídico. Vem para mim. Então tá aí. Princípio é a base, é o início de tudo. O princípio, pessoal, ele tem uma tríplice função e você tem que anotar aí. Qual é a tríplice função do princípio, Renzetti? Princípio tem uma função informativa, normativa, integrativa e uma função, que eu considero a mais importante, interpretativa. Como assim, professor? O que é essa função informativa? Os princípios norteiam, informam o legislador para a elaboração de uma norma. O legislador não tem condições, apesar, uma crítica à parte, né, que nós temos muitas leis, mas a gente não consegue falar sobre tudo em todas as leis. E o juiz não pode deixar de julgar, certo? Não pode. Então ele vai aplicar um princípio, que é até uma técnica de integração que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Segura aí. Mas é essa a ideia base do princípio também. Ele vai informar, ele vai ser um norte para o poder legiferante, para o poder legislativo, para elaborar uma norma. Além disso, função normativa integrativa. O que seria isso? Os princípios, já falei, eles vão integrar o ordenamento jurídico, suprindo as lacunas deixadas pelo poder legislativo. Então, se não fala sobre o tema A, o juiz pode falar, não julgo. Não, o juiz pode aplicar um princípio. E se você, só assim bate-papo nosso bem tranquilo, for na prática, você vai ver diversas sentenças proferidas pelos juízes do trabalho, eles estão fundamentando em princípios. É verdade. Bem como a função interpretativa. Nós, operadores do direito, vamos utilizar em diversas situações de um princípio. Para quê? Para auxiliar diante da interpretação de uma norma. Então, essa é a tríplice função dos princípios. Coloca aí no seu bloco de notas, fica comigo. Função informativa, função normativa e integrativa e a função interpretativa. Ok? Muito bem. Vamos então conhecer os princípios, melhor, os principais princípios que podem aparecer na sua prova. O primeiro princípio é o princípio da proteção, também chamado de princípio dos princípios. Tem uma figura que eu vou colocar na tela agora para você,
que vai desenhar muito bem esse princípio. A figura é exatamente essa. Veja, tem aí um empregado e um empregador. Isso é uma balança, Renzetti? Vem comigo. É uma balança assim. Eu estou vendo que ela está pendendo assim, ela está assim a balança. Isso, é isso mesmo. Por quê? Princípio da proteção para quem? Para o empregado, parte hipossuficiente, parte fraca dessa relação. Você tem alguma dúvida que nessa relação empregado-empregador, o empregado seja a parte fraca dessa relação? Não. O empregado é subordinado ao empregador, nunca esqueça disso. Então vem o Estado e garante o quê? Direitos mínimos para o empregado. O empregado pode ser economicamente mais forte, mas a lei trabalhista, a legislação trabalhista é protetiva ao empregado. Quantas vezes nós escutamos assim, ó, o juiz só defende só o empregado? Não, está errado. Não é o juiz que defende o empregado, não. É a legislação trabalhista que é protetiva. Então, o princípio da proteção busca conferir ao empregado parte hipossuficiente. Essas palavrinhas, pessoal, não é à toa, porque aparece na prova. Parte hipossuficiente dessa relação, um equilíbrio, uma superioridade jurídica na relação de emprego. Essa é a ideia. Tá? Então não esqueça disso, busca equilibrar. Fundamento desse equilíbrio é a subordinação. O empregado é juridicamente subordinado ao empregador. O empregado deve acatar com as ordens dadas, lógico, desde que legais, claro, do empregador. Essa é a ideia. Você quer ver um exemplo claro? Quando você vai alugar um apartamento, um contrato de locação, vamos esquecer um pouquinho de direito do trabalho. Aí você visita o apartamento, visita o imóvel e fala assim para o locador, tem que fazer obra aqui, não está bacana isso não. Agora eu não tenho dinheiro, você não quer fazer obra também, vamos fazer o seguinte, eu faço a obra e você vai descontando um valor X lá do aluguel, combinado? Não vou fazer isso não. Não, então não alugo, vou alugar do vizinho de cima. Não é assim? Então vocês estão o quê? Em tese, né, pessoal? Em pé de igualdade. Essa é a verdade. Isso não acontece no contrato de trabalho. Apesar de ser bilateral, não tem negociação de muitas condições. Sabemos disso, né? Então, vem o Estado e confere uma proteção, direitos mínimos. Olha aqui, eu posso receber o 14º salário? Claro, Renzetti, isso é um sonho, né? Pois é. Agora, o empregador é obrigado a me dar o 14º? Não, ele vai dar se ele quiser. Agora, e o 13º salário? Ele é obrigado, porque está no ordenamento jurídico. Tudo bem? Agora, esse princípio da proteção, e aí joga na tela, ele vai se subdividir em princípio do indúbio pró mísero ou pró operário, se vier na prova, princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Repetindo, princípio do indúbio pró mísero ou pró operário, tanto faz, princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Muito bem, vem comigo. Vamos falar um pouquinho do princípio do indúbio pró mísero primeiro. Qual é a ideia do princípio do indúbio pró mísero? Se eu tenho uma norma que ela enseja mais de uma interpretação, eu vou sempre aplicar aquela que seja mais benéfica ao empregado. E aí já vai uma crítica. Esse princípio do indúbio pró mísero ou pró operário, pessoal, ele está em desuso. Porque o princípio da norma mais favorável vem e derruba ele. Veja, aqui no processo do trabalho, não tem esse papo não, o juiz vai sempre julgar favorável ao empregado. Não é isso. Aqui eu tenho regra, você vê isso lá com o professor de processo do trabalho, nós temos regras de ônus de prova. Então não é assim que funciona, não é bagunça, vai sempre em benefício do empregado. Não. O princípio do indúbio pró mísero veio porque o Américo Pla Rodrigues, um autor uruguaio, ele fala desse princípio na definição dele. E todos os professores de direito do trabalho, os doutrinadores falam nas suas obras. Eu falo na minha obra, só que está em desuso. Tudo bem? Mas sei lá, vamos imaginar que apareça a nossa prova. E eu quero ser bem tranquilo, até porque muitos de vocês não têm essa base jurídica. Então a gente vai bem tranquilo e bem devagar. Então, existindo mais de uma interpretação sobre uma norma fala X, eu sempre aplico o que é mais favorável ao empregado.
Você quer um exemplo? Então, inaugure a sua CLT comigo agora. Tira o plástico dela aí, vamos lá, dá pausa, pega ela lá, corre lá na estante, pede para a mãe e para o pai, mas tem que pegar, hein? Tem que ler a lei, pessoal. Já vai uma dica. Você pegar mastigadinho que eu falo aqui é tranquilo, vocês entendem tudo, eu falo tudo, vocês entendem o exemplo que vocês gostam, mas se vocês não lerem a lei, vocês não vão conseguir, tá bom? Então é um trato nosso aqui na primeira aula. Então, abra o artigo 59 da sua CLT e acompanhe a leitura comigo agora. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em números não excedentes de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Vem para mim. Todo mundo já ouviu falar em horas extras, certo? Eu tenho a jornada normal de 8 horas diárias, ok? O que fala o legislador aqui no artigo 59 da CLT? Que se eu trabalhar além da jornada normal, e ele limitou a 2 horas, eu vou fazer horas extras. Eu vou receber um adicional que a Constituição falou, que é de no mínimo 50% sobre a hora normal. É o artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Não vai lá agora não, segura aí que depois a gente vai lá na hora certa. Então, a ideia aqui ainda é principiológica, estamos no princípio. Então, o que falou o legislador? Que quem trabalhar além da hora normal faz horas extras, mas ele limitou a 2 horas diárias. Tem limite. E essas horas extras têm que ser pactuadas como? Tem um formalismo, mediante contrato escrito entre empregado e empregador, ou, quando ele fala contrato coletivo, só para atualizar a terminologia, pessoal, é a negociação coletiva, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho. Tudo bem? Chegaremos lá também, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Agora veja, na minha empresa, eu faço 3 horas extras, não faço 2 não, como diz aqui o artigo 59. De fato, prestar horas extras é prejudicial, claro. Eu estou longe da família, eu estou longe do meu hobby, não é isso? Da minha vida social, eu estou trabalhando a mais. É muito mais desgastante para o empregado. Então, o legislador trouxe a ideia, vou limitar em 2 horas. Mas se na minha empresa exige que eu faça 3 horas extras, aí vem um questionamento, pessoal. Poderia um empregador, valendo-se do artigo 59 da CLT, falar assim, não, te devo só 2 horas. Como diz o artigo 59 da CLT, não 3. Claro que não. Nesse caso, a interpretação tem que ser favorável ao empregado. O empregado, jogou o seu esforço para trabalhar. O status quo ante não volta para o empregado. Então, nesse caso, ele vai fazer jus ao número de horas extras prestadas. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 4 e assim por diante. O próprio TST confirma esse princípio, joga na tela, na súmula 376, item 1. Primeira súmula, hein? Súmula 376. Já faz a remissão aí e abra a sua apostilinha que você pediu para mim, que eu te mandei. E vamos lá. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar, todas! Olha aí, pessoal, de pagar todas as horas trabalhadas. Todas. Tá aí. Confirmou, então, a ideia do princípio. Então, vamos lá. Só para você não falar que eu te ensinei errado, hein? Essa é a ideia do princípio, mas atenção, esse princípio do nível promísero para o operário está em desuso, não se aplica mais. O princípio é outra subdivisão, que nós já vimos, da norma mais favorável, abraçou ele. E esse princípio não se aplica no ramo do processo do trabalho, porque lá vai ser julgado de acordo com a ônus da prova de cada um. Beleza? Isso você vai aprender em processo. Muito bem. Nessa subdivisão ainda, agora a norma mais favorável. Vamos bem devagar. Como é que funciona o princípio da norma mais favorável, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho uma norma A e uma norma B que tratam do mesmo assunto. A norma A é a Constituição Federal e a norma B é uma convenção coletiva de trabalho. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 16, diz o seguinte: quem prestar horas extras, trabalhar além da hora normal, vai receber um adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal.
Já a convenção coletiva de trabalho da minha categoria diz que quem prestar horas extras vai receber um adicional de pelo menos 70% sobre a hora normal. Me parece que entre receber um adicional de 70 e 50, é melhor 70. Concorda comigo em casa? Perfeito. Mas, Renzete, eu ainda não assisti aula de Constitucional, não. Mas já me disseram numa apostilinha que eu li que a Constituição Federal está no topo. E o resto é o resto. É isso? É. É lá para o direito constitucional. Você não aplica essa regrinha aqui no direito do trabalho. Por quê? Porque aqui não existe hierarquia de normas, minha gente. Então, se eu tenho uma norma que fala de um assunto e outra norma que fala do mesmo assunto, por isso que eu falo que esse princípio aqui, ele abraçou o indubio pro mísero. Porque aqui é diferente. Eu tenho duas normas que tratam do mesmo assunto. Qual é melhor? 50 ou 70? 70? Então, vou aplicar a Convenção Coletiva de Trabalho. Ou seja, não existe hierarquia de normas aqui no direito do trabalho. Tudo bem? Não pode errar isso, viu, pessoal? O que configura, o que consagra esse princípio? Tem algum artigo na CLT? Tem sim, vou colocar para você na tela agora, porque pode cair esse artigo e perguntar que princípio é esse. Joga lá. Artigo 620. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Volta para mim. Isso é o quê? Convenção coletiva e acordo coletivo. Só para você não ficar boiando nesse tópico, vamos devagar, só para você entender isso aqui. O que é convenção coletiva de trabalho? É quando eu tenho dois sindicatos, o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. São dois sindicatos presentes numa negociação. Sei lá, lutando por um aumento, por uma cesta básica, qualquer coisa. Já o acordo coletivo de trabalho é quando eu tenho o sindicato dos empregados de um lado e do outro eu tenho uma ou mais empresas. Então, veja, o sindicato dos empregados, ele sempre vai estar presente, tanto na convenção quanto no acordo. Mas na convenção coletiva, eu necessariamente tenho a presença dos dois sindicatos. O sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Atenção a isso. Tudo bem? Então, veja, é a prova no artigo 620 que não há hierarquia. O que é melhor? A convenção? Aplica a convenção. O que é melhor? O acordo? Aplica o acordo. Não há hierarquia. Tá bom? Muito bem. Mais um exemplo desse princípio, vamos para a segunda súmula da nossa primeira aula aí. Súmula 202. Olha lá. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza, prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. O que é sentença normativa, professor? Decisão proferida pelo tribunal em um dissídio coletivo. O empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfica. Vem para mim. Então, o empregador me concede uma gratificação de X. Beleza. Mediante convenção ou acordo coletivo, por exemplo, existe outro percentual, outra gratificação, mas da mesma natureza. Eu, empregado, vou ter direito a quê? A mais favorável. Sempre. Sempre a que seja melhor para mim. Tá bom? Muito bem. Eu posso dizer que esse princípio é um princípio absoluto, pessoal? Olha, primeira coisa, falar que algum princípio é absoluto aqui no direito do trabalho é um erro. Esse princípio não é um princípio absoluto, tá? Ele deve ser analisado com muita calma. Se eu estiver diante de uma norma de ordem pública, pessoal, norma de ordem pública que tem caráter proibitivo, eu vou aplicar esse princípio? Não vou, não. Imagina que prescrição, por exemplo, todo mundo sabe disso. Quando você extingue o seu contrato de trabalho, você tem um prazo de 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista, certo? Certo. Vamos imaginar que o regulamento da empresa fala que não. Aqui, uma convenção, sei lá, fala que quem for dispensado tem um prazo de 3 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista. Pode isso? Claro que não. Por quê? Eu estou brigando com uma norma de ordem pública de caráter proibitivo. Então, nesse caso, eu tenho que necessariamente aplicar o prazo de 2 anos da Constituição Federal, que fala de prescrição no artigo 7º, inciso 29. Tá bom? Só aquecendo as turbinas, viu? A gente volta a falar de princípios no nosso próximo vídeo. Até lá!